Geração Especial Eleições de volta e a gente vai conversar com jovens que fazem política na internet, cada um na sua linha ideológica. Eu vou conversar com a Luara Coupa, do Politiqueijo, e com o César Perê, do MBL. Eles vão contar pra gente como fazem política na internet, como se aproximam dos jovens, principalmente neste período de eleições. A gente vai começar com a Luara, apresentadora do Politiqueijo, que é um canal semanal no YouTube para falar de política. Luara, seja muito bem-vinda. Vocês também estão no Instagram, no Facebook, tem podcast. Como que esse grupo de amigos que conversava pelo Zap virou um canal deste? Exatamente. O Politiqueijo, ele nasce, de um grupo de amigos que debatiam política, mas, sobretudo, em um momento histórico em que as fake news estavam muito fortes, está muito forte no Brasil ainda, né? Então, a gente, preocupados com a situação política no Brasil, sobretudo porque a gente estava vendo aí que a juventude, mas as pessoas em geral, não estavam assistindo programas, não estavam seguindo jornais sérios, que a gente respeita, inclusive, mas estavam se pautando absolutamente pela internet, por grupos de WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, enfim. E já que estamos vivendo essa onda em que as pessoas estão se pautando por essas redes sociais, pensamos, então por que não a gente ocupar esse espaço também com matérias verdadeiras, com materiais fidedignos, trazendo também um pouco da nossa opinião e um pouco da visão de jovens, com uma linguagem um pouco mais acessível do que os materiais de esquerda que estavam disponíveis para a população. Pois é, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho justamente como que é este material que vocês trabalham, Quais são essas pautas do Politiqueijo? Pois é, o Politiqueijo, ele traz muitas das vezes materiais novos com o nosso olhar. Então, a gente vai analisar a conjuntura do país, vamos falar desde privatização, vamos falar um pouco do que está acontecendo na Assembleia Legislativa, no Congresso, enfim. Um pouco da conjuntura do país de uma forma mais acessível, mas também colocando um pouco da nossa opinião, sem fugir aí das verdades e sempre prezando pela verdade como um todo, fugindo ali das fake news. Então, a gente traz, muitas das vezes, nos nossos vídeos, dados fidedignos, a gente traz cientistas para falar sobre um assunto que tem a ver com ciência, a gente vai buscando as pessoas que têm o gabarito para falar do que a gente quer que a gente fale, do que a gente quer que as pessoas escutem, mas com o nosso jeitinho mineiro, que é o que a gente brinca, O Politiqueijo tem um jeitinho mineiro de fazer uma prosa entre capital, que é Belo Horizonte, e Teoflotone, que é o João, que conversa comigo desde o interior, fazendo esse contraponto dessa Minas Gerais. Pois é, e vocês são quantos organizando este canal e como é que você se mantém? Olha, nós somos uma média de 8 pessoas, porque aí tem um grupo que faz as postagens, um grupo que faz a redação, dos nossos textos, tem os apresentadores e tem depois quem edita. E aí, para isso, a gente fez uma vaquinha online, A gente se cadastrou num site que as pessoas podem ser o que a gente chama de padrinhos e madrinhas do Politiqueijo. Então, essas pessoas que financiam ali com o mínimo de R$5, já fica disponível para que a gente pague a edição do nosso vídeo, já que é um trabalho, que precisa ser feito com muito cuidado. Então, a gente se organiza dessa forma. Então, a própria população, as pessoas que assistem, contribuem com o Politiqueijo e a gente passa para a edição. Agora, Luara, o que os jovens mais alinhados à esquerda estão buscando, E aí eu já deixo para você também encaminhar a seguinte questão. Aquele jovem meio que desanimado com a política, chegando à eleição agora, queria que você juntasse essas duas respostas aí para a gente. Exatamente, No Brasil, a gente tem aí uma juventude que nos anos 80, nos anos 90, foi muito às ruas, fortalecidos pela UNE, enfim. A gente tem uma história bonita de juventude que se coloca no mundo. E é preciso lembrar
que todo ser é um ser político. Tudo que a gente faz, desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, é política, né? A gente tem que parar de achar que a política é aquela coisa abstrata, aquele lugar longínquo, que só algumas famílias ocupam. E, pelo contrário, a gente tem que falar de política, entender de política, e a gente tem que lutar pelos nossos direitos todo o tempo. Então, é nesse sentido que a gente quer conversar mais com a juventude, para que a juventude se entenda enquanto ser, né, que vive a política desse país e também se coloque. Então, para que a juventude ocupe esse espaço, para destrinchar a política, para que seja menos difícil o acesso, para que as pessoas entendam que, olha, quando eu compro um leite ali no supermercado, a política está ali, dentro daquilo ali. Eu atravesso a rua, eu vou pegar um ônibus, a política está ali. Quem conduz? Quem está pagando essa tarifa? Por quê? Por que é esse preço? Tudo isso é política. Então, se a gente traz uma narrativa que o jovem se vê como parte, isso já melhora a convivência e as pessoas, né, principalmente as trabalhadoras e trabalhadores, começam a ocupar o lugar que lhe é de direito. Tá ótimo, Luara. Muitíssimo obrigada pelo depoimento aqui no Geração. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Obrigada pela oportunidade. Espero que a Assembleia continue fazendo esse trabalho bonito, né? E que as pessoas também consigam olhar para os programas da Assembleia com clareza, né? Com aproximação. Então, eu acho que essa narrativa que vocês também estão fazendo aí é muito importante para aproximar as pessoas. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. E agora eu converso com o César Perê, que é do MBL, da coordenação aqui de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, César. Muito obrigado, Natália. Realmente queria abrir aqui, agradecendo pelo convite, uma oportunidade da gente conversar, a gente ter esse papo e mostrar justamente qual é a participação, a visão do MBL, Juventude, que é um movimento que eu integro e que realmente tem feito a diferença nesse sentido. Pois é, então conta pra gente, você está há 2 anos na coordenação aqui em Minas Gerais, quais são as pautas que mais te atraíram assim para o movimento? Na verdade, eu não estou há 2 anos na coordenação, eu entrei há 2 anos e desde então eu fui aos poucos, fui conhecendo, a minha entrada no MBL foi bem por acaso, sempre gostei muito de política e comecei a conhecer o MBL em 2015 e aí ao convite de um amigo, quer entrar no MBL? Assim, por que não? Gosto do movimento, me identifico com as pautas e entrei. E quando eu entrei, eu me encontrei. Então, assim, fui muito bem recebido por todo mundo. É um movimento que realmente tem essa ligação com a juventude. Ele nasce assim, você tem lideranças nacionais de pessoas jovens, de fato. E hoje a gente trabalha muito questão de comunicação, né, que é inclusive onde eu atuo mais ativamente no movimento, que é esse uso dos memes, dessa linguagem aí que muitas vezes quebra esses padrões justamente daquela coisa mais engessada da política, que normalmente não atrai muitos jovens, né? Então, assim, tem inovado nesse sentido e está fazendo, de fato, um grande trabalho em política de juventude. Isso aí é essencial, até porque se a juventude é o amanhã, a gente tem que começar agora. Pois é, e você está falando de usar uma linguagem muito mais próxima do jovem e mesmo falando de assuntos sérios, né? Quais são essas pautas que vocês colocam aí nas redes para os jovens, para discutir? Então, o MBL ele tem um escopo liberal, então assim, a gente tenta puxar a partir da comunicação, então assim, o que está em voga, quais são, usar os memes e tal, e a partir daí fazer essa introdução, né? Então assim, pegar tá tendo um assunto polêmico, tá tendo alguma coisa acontecendo, alguma campanha mesmo, então assim, a gente puxa isso, traz uma linguagem ali para conseguir trazer, e aí a gente integra essas pautas, porque o jovem ali, ele vê o meme, gostou, e aí ele consegue acessar, e aí se ele quiser se inteirar mais, a gente sempre tem, dar profundidade ao tema, temos o site, o MBL News, que também faz todo esse escopo para isso. Então assim, a gente está muito aberto à juventude, é algo que o MBL dá muita ênfase, porque, assim, é o essencial, né? O jovem, ele precisa ter o protagonismo, ele precisa participar, e nesse sentido o MBL tem inovado. Pois é, e você acha que, por exemplo, os jovens que hoje estão, às vezes, meio desanimados, tanto de participar mais ativamente como você faz, seja para ir votar agora nas eleições, que mensagem que você dá para esses jovens, César? Eu diria assim, a gente sabe que não está um momento fácil, né? Está realmente muito complicado. A gente tem passado por algumas decepções em relação ao país e o que a gente tem que saber é que esse lugar é nosso, é o nosso país. Então,
é importante que a gente participe. Até porque, se você não participar, outra pessoa vai. Então, assim, nem que seja dar o seu voto, pesquise, procure, porque isso vai influenciar no seu dia a dia, no futuro do seu país. E não adianta, porque se você ficar em casa, não vota, não participa, outra pessoa vai participar e você vai acabar sendo governado por aquela pessoa que você discorda, e aí deixar o seu país na mão. A gente precisa ver isso, por mais difícil que seja a coisa, é uma coisa muito importante, é um exercício de cidadania. Para a gente encerrar, César, com você aqui em Minas, são quantos outros jovens fazendo essa cidadania ativa? E como é que você se mantém, como é que vocês se organizam para colocar esse conteúdo no ar? Então, o MBL ele tem essa estrutura, então você tem o núcleo municipal, o núcleo estadual e o núcleo nacional, que seriam correspondentes aos diretórios, né? E nesse caso, a gente tem ali a entrada, a pessoa começa pelo núcleo municipal, e aí nisso ela atua naquela escopo de militância, né? Então, assim, a gente procura, no ativismo, né, que é uma outra veia muito forte do MBL, e hoje a gente tem um escopo de jovens muito grande até, eu diria que é bem dividido, né? A gente tem convivendo num ambiente ali muito saudável, com um time muito unido, e acaba que fica meio a meio. A gente tem os grupos mais jovens, né? Pessoal, ali, às vezes até mais jovem do que eu, pessoal da casa dos 16 anos, e até gente mais velha, assim, com mais de 50 e tal. Então, assim, o MBL é um movimento muito aberto a isso. A gente procura justamente que essas gerações se encontrem, tragam tudo aquilo que elas possam contribuir e atuem juntos justamente para fortalecer essa unidade política. Tá ótimo. Muito obrigada, César, pela participação aqui no Geração. Valeu, e vamos renovar a política. Eu convido todos os jovens a conhecerem, independente da visão ideológica, vão participar. A gente precisa agir, vamos mudar esse país. E é com esta mensagem do César que a gente termina o Geração, falando sobre a participação dos jovens na política. No próximo programa, como eles estão se articulando, independentemente de partidos ou ideologias. Eu te espero, hein? Tchau!